Bem-vindo, humano ousado. Vejo que sua curiosidade o trouxe até mim. Nesta fogueira, só há lugar para aqueles que buscam o desconhecido. Se aprecia histórias que gelam a alma, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua coragem merece ser recompensada com os mistérios mais sombrios. Agora, escute com atenção, pois a próxima história já está à sua espera. A velha casa em Ravenswood pairava sobre a colina como um esqueleto de madeira e pedra, seus beirais sombrios e janelas vazias fitando a paisagem como olhos cegos. Uma atmosfera de abandono e decadência permeava o ar, misturada ao cheiro úmido de madeira mofada e terra fria. O vento, ao soprar através das frestas nas janelas quebradas, gemia como um espírito aprisionado. Para Elara, que buscava refúgio do barulho incessante da cidade, a quietude inicial da casa parecia um bálsamo para a alma. Ela ignorou os avisos dos moradores locais, as histórias sussurradas sobre a tragédia que manchava aquele lugar. Elara era uma artista, buscando inspiração no silêncio e na solitude. A casa antiga, com seus amplos cômodos empoeirados e a luz fraca que entrava pelas janelas sujas, parecia o cenário perfeito para sua busca criativa. No entanto, logo após se instalar, ela começou a notar algo estranho. O som de seus próprios passos no chão de madeira rangente ecoava de maneira peculiar, carregando uma ressonância que lhe causava um leve desconforto. Não era um eco natural. Havia algo mais ali, uma qualidade aflita no som. Um dia, enquanto caminhava pelo corredor, o som de seus passos se transformou. O eco retornou não como um simples reflexo sonoro, mas como murmúrios distorcidos, vagamente inteligíveis, que soavam como súplicas abafadas. Elara parou, o coração acelerado. Ela estava sozinha na casa. Tentou novamente, um único passo, e o som voltou, fraco, mas inconfundível. Um lamento distante. Ela atribuiu à acústica peculiar da casa antiga, a sua estrutura envelhecida que distorcia os sons de maneiras estranhas. Com o passar dos dias, os ecos se tornaram mais pronunciados e mais perturbadores. O simples ato de abrir uma porta rangente parecia liberar uma risada sombria e breve, que se esvaía tão rapidamente quanto surgia, deixando um arrepio frio em sua espinha. O tilintar de uma colher contra uma xícara ecoava como um choro silencioso, carregado de uma tristeza profunda. Elara começou a se sentir desconfortável, uma sensação crescente de que não estava sozinha na casa, apesar da ausência de qualquer outra presença física. Uma noite, enquanto tentava pintar, frustrada pela atmosfera inquietante, deixou cair um pincel no chão de madeira. O som do impacto ecoou não como um clique, mas como um grito desesperado, cortante, que pareceu vibrar nas próprias paredes. Elara se encolheu, o terror gelando seu sangue. Aquilo não era a acústica de uma casa velha. Havia algo mais ali, algo sombrio e inexplicável que se manifestava através do som. Ela começou a suspeitar que os ecos não eram meros reflexos, mas vozes, memórias presas na estrutura da casa. Movida por uma mistura de medo e uma crescente necessidade de entender, Elara começou a explorar a história da casa. Os moradores locais, embora relutantes em falar, mencionaram sussurros sobre uma tragédia familiar ocorrida ali décadas atrás. Uma família inteira havia morrido de maneiras misteriosas, seus últimos momentos envoltos em sofrimento e terror. As histórias eram vagas e fragmentadas, mas todas convergiam para a ideia de que a casa estava de alguma forma marcada por aquele evento. À medida que Elara descobria mais sobre o passado sombrio da casa, os ecos se tornavam mais claros, revelando fragmentos de uma tragédia. O ranger de uma janela trazia consigo o som de uma discussão acalorada, vozes elevadas em raiva e desespero. O vento uivando pela chaminé ecoava como soluços convulsivos. Ela começou a reconhecer padrões nos sons, como se a casa estivesse revivendo, em fragmentos sonoros, os momentos finais de seus antigos moradores. Uma noite, enquanto estava em seu quarto, o som de seus próprios batimentos cardíacos ecoou de volta para ela,
como batidas frenéticas em uma porta, acompanhadas por um sussurro urgente, implorando para ser deixado entrar. O terror se tornou mais intenso, mais pessoal. Parecia que a casa não apenas registrava os sons, mas os carregava com a angústia daqueles que ali haviam sofrido. Elara tentou fugir, mas ao se aproximar da porta da frente, o ranger da madeira ecoou como um grito de pavor, alto e lancinante, fazendo-a recuar. Era como se a casa não quisesse que ela partisse. A casa parecia estar viva, de uma forma sinistra e perturbadora. Seus sons não eram aleatórios. Eles respondiam à presença de Elara, amplificando seus próprios ruídos com o sofrimento do passado. Ela se sentia prisioneira, não por paredes físicas, mas por uma prisão sonora. Um constante lembrete de uma tragédia que não era sua, mas que a envolvia cada vez mais. A busca por paz se transformara em uma luta desesperada para escapar de um pesadelo acústico. Determinada a se libertar, Elara percebeu que precisava desvendar os mistérios da casa. Talvez, ao entender a tragédia que ali ocorrera, pudesse de alguma forma acalmar as almas presas e silenciar os ecos torturantes. Ela começou a procurar por pistas, revirando os pertences abandonados dos antigos moradores, buscando cartas, diários, qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre o passado sombrio de Ravenswood. Em um sótão empoeirado, encontrou um antigo diário encadernado em couro. As páginas amareladas e frágeis relatavam a história da família Blackwood, os antigos proprietários da casa. O diário revelava segredos obscuros, rivalidades, loucura crescente e, finalmente, um ato de violência terrível que ceifou todas as vidas ali. À medida que Elara lia, os ecos na casa se intensificavam, como se as próprias paredes estivessem reagindo à revelação. Chegou a noite em que Elara terminou de ler o diário. A verdade era mais sombria e perturbadora do que ela jamais poderia ter imaginado. O ato final de violência havia deixado as almas da família Blackwood presas na casa, seus últimos momentos de terror repetindo-se infinitamente através dos ecos. Naquele instante, um som diferente ecoou pela casa. Um choro suave, quase maternal, carregado de uma tristeza profunda e resignada. Elara sentiu uma conexão estranha com aquele som, uma empatia inesperada pela dor daquela mãe perdida. Ela percebeu que os ecos não eram apenas repetições passivas, eram manifestações emocionais, a dor e o terror presos na estrutura da casa. Talvez, para silenciá-los, fosse necessário não apenas entender a tragédia, mas também oferecer algum tipo de resolução, de paz. Naquela noite, Elara teve um sonho vívido. Ela se viu na casa, mas diferente, luminosa e calma. As figuras da família Blackwood vagavam pelos cômodos, não como espectros aterrorizantes, mas como sombras tristes. A mãe do diário se aproximou, seu rosto marcado por uma dor antiga, e estendeu a mão para Elara. No sonho, Elara sentiu uma onda de compreensão e compaixão. Ao acordar, os ecos na casa estavam diferentes. Ainda presentes, mas mais suaves, menos carregados de angústia. O ranger de uma porta não trazia mais uma risada sombria, mas um suspiro melancólico. Os passos de Elara ecoavam com uma qualidade mais neutra. Ela sentiu que algo havia mudado, que sua compreensão do passado da casa havia de alguma forma alterado sua ressonância sonora. No entanto, a reviravolta veio quando Elara percebeu que, embora os ecos da tragédia dos Blackwood tivessem se atenuado, novos sons começavam a surgir, sutis no início, mas cada vez mais presentes. Eram ecos de seus próprios sons, mais distorcidos, carregados de uma crescente ansiedade e um medo que não eram apenas reflexos da casa, mas de seus próprios sentimentos ali. O ranger de seus passos ecoava agora com uma nota de apreensão. O fechar de uma porta trazia um breve som de pânico. Elara percebeu, com um calafrio gelado, que a casa não apenas ecoava o passado, mas também se alimentava do presente, de suas próprias emoções. Ao tentar silenciar os fantasmas dos Blackwood, ela havia, de alguma forma, ligado a casa a si mesma. Seus medos e sua solidão
estavam sendo absorvidos e amplificados pelo ambiente, criando um novo ciclo de ecos perturbadores, seus próprios demônios reverberando nas paredes. Na tentativa desesperada de escapar, Elara correu para a porta da frente. Ao tocar a maçaneta fria, o ranger da madeira ecoou não como um grito de pavor dos Blackwood, mas como um grito de sua própria alma aprisionada, um lamento de sua crescente paranoia. A porta pareceu resistir, como se a própria casa a mantivesse ali. Ela estava presa, não apenas pela história de Ravenswood, mas por sua própria crescente escuridão interior, amplificada pelo ambiente. No final, Elara não conseguiu se libertar completamente. Os ecos dos Blackwood se tornaram um pano de fundo constante para as novas ressonâncias de seu próprio terror. Ela permaneceu na casa, uma figura solitária em meio a um coro espectral de sofrimento passado e presente. Às vezes, jurava ouvir sua própria voz se juntando aos lamentos, um eco de seu crescente desespero. A casa de Ravenswood havia encontrado uma nova alma para ecoar em seus corredores, perpetuando o ciclo de som e sofrimento. E o silêncio que Elara tanto buscara permanecia inatingível, para sempre afogado nos ecos de um passado trágico e um presente aterrorizante. O relógio chegou em uma caixa de madeira escura, sem remetente, depositada anonimamente em sua soleira. Elias, um colecionador de antiguidades com um gosto pelo bizarro, achou a peça fascinante. Era um objeto robusto, feito de um metal envelhecido que ele não conseguia identificar, com engrenagens intrincadas visíveis sob um cristal embaçado. Seus ponteiros, no entanto, eram o que realmente chamava a atenção. Moviam-se em sentido anti-horário, marcando uma contagem regressiva que parecia arbitrária e sem fim aparente. Inicialmente, Elias exibiu o relógio em sua sala de estar, um item peculiar para iniciar conversas. Ele tentou dar corda, mas o mecanismo parecia selado. A contagem regressiva prosseguia, os ponteiros deslizando lentamente para trás, sem que ele entendesse o que estavam medindo. Ele o descartou como uma curiosidade excêntrica, uma peça de artesanato incomum sem um propósito prático. Mal sabia ele que aquele objeto carregava consigo um legado sombrio, um prenúncio de terror iminente. A primeira perturbação ocorreu alguns dias depois. Sofia, sua vizinha e amiga de longa data, sofreu um acidente inexplicável em casa, caindo da escada e quebrando a perna. Elias se sentiu culpado por não tê-la visitado naquele dia, mas não havia nada de particularmente estranho no ocorrido, apenas um azar infeliz. No entanto, naquela noite, seus sonhos foram povoados por imagens perturbadoras, sombras dançando em um corredor escuro, um grito abafado seguido por um silêncio opressor. Com o passar dos dias, a contagem regressiva do relógio continuava inexoravelmente, e os eventos estranhos se multiplicavam ao redor de Elias. Seu sócio nos negócios teve um problema grave com o carro, quase fatal. Seu gato de estimação desapareceu sem deixar vestígios. Pequenos acidentes e infortúnios começaram a se acumular, criando uma atmosfera de crescente desconforto. Elias não conseguia deixar de notar a coincidência com a posse do relógio antigo, mas sua mente racional resistia a qualquer conexão sobrenatural. Os pesadelos se tornaram mais vívidos e angustiantes. Elias via rostos contorcidos em dor, ouvia sussurros de agonia e sentia uma sensação avassaladora de sofrimento iminente. As visões eram fragmentadas e obscuras, mas deixavam nele um rastro persistente de medo e ansiedade. Ele começou a se sentir observado, como se uma presença invisível o espreitasse nas sombras, esperando um momento fatídico. O relógio na sala de estar parecia pulsar com uma energia fria, seus ponteiros avançando para trás com uma determinação sinistra. Uma noite, em um acesso de nervosismo, Elias tentou se livrar do relógio. Primeiro, tentou vendê-lo, mas nenhum colecionador se interessou pela peça enigmática. Depois, tentou quebrá-lo, mas o metal resistiu a todas as suas tentativas, como se fosse feito de um material indestrutível. Era como se o relógio estivesse preso a ele, uma parte de sua realidade que não podia ser descartada. A cada falha em se livrar dele, a contagem regressiva parecia ganhar uma urgência sinistra.
Desesperado por respostas, Elias começou a pesquisar a origem do relógio. Ele vasculhou livros antigos, consultou especialistas em antiguidades e navegou por fóruns obscuros na internet. Finalmente, encontrou uma menção a um relógio semelhante em um relato folclórico sombrio. A lenda falava de um objeto amaldiçoado, forjado por um artesão enlouquecido, que marcava a contagem regressiva para uma tragédia inevitável, passando de vítima em vítima ao longo dos séculos. O relato descrevia como o possuidor do relógio seria testemunha de infortúnios crescentes ao seu redor, até que o tempo se esgotasse, culminando em um evento catastrófico. A lenda não especificava a natureza dessa catástrofe, apenas que ela seria pessoal e devastadora para o portador do relógio. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A coincidência com os eventos recentes era perturbadora demais para ser ignorada. O relógio em sua sala de estar não era apenas uma antiguidade estranha. Era um marcador de morte. Com a verdade sombria se instalando em sua mente, o medo de Elias se intensificou. Ele observava o relógio incessantemente, cada movimento dos ponteiros o aproximando de um destino desconhecido, mas certamente terrível. As pessoas ao seu redor continuavam a sofrer infortúnios, e os pesadelos se tornaram mais nítidos, prenúncios de um sofrimento cada vez mais próximo. Ele se sentia isolado, carregando o peso dessa maldição silenciosa, sem saber a quem recorrer. Em uma tentativa desesperada de quebrar o ciclo, Elias mergulhou na pesquisa da maldição. Os relatos folclóricos eram vagos, mas alguns sugeriam que a única maneira de deter a contagem regressiva era entender o propósito original do relógio, a tragédia que o havia amaldiçoado. Ele passou dias trancado em sua biblioteca, lendo textos antigos e buscando qualquer pista que pudesse oferecer uma saída. Uma das lendas mencionava que o relógio havia sido criado em um momento de grande sofrimento, ligado à perda de um ente querido. Talvez, Elias pensou, se ele pudesse honrar a memória da pessoa perdida ou corrigir algum erro do passado, a maldição poderia ser revertida. Mas ele não tinha nenhuma conexão conhecida com a origem do relógio, nenhum laço com seu criador ou suas vítimas anteriores. O tempo no relógio continuava a se esgotar. Elias notava que, quanto mais perto o ponteiro se aproximava de um ponto específico, mais intensos se tornavam os eventos perturbadores. Ele começou a prever pequenos infortúnios, uma sensação sinistra de déjà-vu momentos antes de algo acontecer. Era como se o relógio não apenas marcasse o tempo, mas também orquestrasse os eventos ao seu redor, tecendo uma teia de desgraça cada vez mais apertada. No meio de sua pesquisa frenética, Elias teve uma lembrança súbita e perturbadora de seu próprio passado. Um acidente de carro, anos atrás, no qual ele estava dirigindo e um amigo havia morrido. Ele sempre carregou a culpa, a sensação de que poderia ter evitado a tragédia. Uma pontada de terror o atingiu. E se o relógio não estivesse marcando a tragédia de outra pessoa, mas a sua própria? E se os infortúnios ao seu redor fossem apenas prenúncios, ecos de um destino final reservado para ele? A contagem regressiva no relógio acelerou, ou assim parecia para Elias em seu estado de crescente pânico. Os pesadelos se tornaram insuportáveis, mostrando o acidente de carro repetidamente, mas com um final diferente a cada vez, cada um mais horripilante que o anterior. Ele via seu próprio rosto distorcido pelo terror no momento do impacto. A realização de que o momento final poderia ser para ele, e não para outra pessoa, o atingiu com a força de um soco. Com o tempo quase no fim, Elias estava à beira do colapso. Ele tentou destruir o relógio novamente, com uma fúria desesperada, mas era inútil. O objeto parecia imune a qualquer dano. Ele se trancou em sua casa, aterrorizado com o que estava por vir, observando os ponteiros se aproximarem de um ponto que ele pressentia ser o zero. A atmosfera na casa se tornou fria e pesada, como se a própria morte estivesse à espreita. No momento em que o ponteiro menor do relógio alcançou a marca final, um silêncio absoluto tomou conta da casa. Nada aconteceu imediatamente. Elias prendeu a respiração, esperando o cataclismo. Então, ele ouviu um som sutil, um clique suave vindo do relógio. Os ponteiros pararam de se mover.
Uma sensação estranha de calma o invadiu, misturada a uma apreensão ainda maior. Ele se aproximou do relógio, examinando-o de perto. Os ponteiros estavam imóveis, mas o cristal embaçado parecia ter clareado ligeiramente, revelando as engrenagens intrincadas com mais detalhes. E no centro do mostrador, onde antes havia apenas os ponteiros, uma nova imagem havia aparecido. Uma representação minúscula e incrivelmente detalhada do acidente de carro de anos atrás, com ele ao volante e o rosto de seu amigo pálido ao lado. A reviravolta foi cruel e inesperada. O relógio não estava marcando uma tragédia futura, mas a resolução de uma tragédia passada. Os infortúnios ao seu redor não eram prenúncios, mas sim um ajuste de contas, um lembrete constante de sua culpa. O momento final não era uma catástrofe súbita, mas a confrontação inevitável com seu próprio remorso. Naquele instante, a porta de seu quarto se abriu lentamente, revelando a figura sombria de seu amigo falecido, seu rosto pálido e acusador. Não havia raiva ou violência em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e um silencioso pedido de reconhecimento. Elias não gritou. Ele apenas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O relógio havia parado sua contagem regressiva, mas o tempo da sua expiação finalmente havia chegado. O elemento final impactante foi o som do relógio, um único e suave clique, marcando não o fim, mas o início de um novo tipo de tormento, a eterna companhia de sua culpa materializada. A pequena cidade de Hollow Creek parecia, à primeira vista, um cartão postal de tranquilidade americana. Casas com cercas brancas, jardins bem cuidados, e o suave balanço das árvores ao vento criavam uma atmosfera de paz bucólica. No entanto, para Daniel, um viajante que passava pela cidade a caminho de uma conferência, havia algo sutilmente errado naquilo tudo. Um verniz de normalidade que parecia fino demais. Ele notou pela primeira vez quando viu uma senhora idosa regando suas flores. Seus movimentos eram estranhamente sincronizados, seu rosto inexpressivo, como se estivesse seguindo um roteiro invisível. Depois, um grupo de crianças brincando no parque parou simultaneamente, voltando suas cabeças na mesma direção com um olhar vazio antes de retomar suas atividades com a mesma sincronia artificial. Era como assistir a uma peça mal ensaiada, onde os atores erravam a naturalidade. No início, Daniel atribuiu aquilo ao cansaço da viagem ou a alguma peculiaridade cultural da cidade. Mas, à medida que observava mais, a estranheza se intensificava. As pessoas caminhavam pelas ruas com um ritmo uniforme, seus olhares fixos em um ponto distante, sem interagir umas com as outras. Era como se cada habitante estivesse preso em sua própria bolha de movimentos pré-programados. Um arrepio sutil começou a percorrer a espinha de Daniel. A noite trouxe consigo manifestações ainda mais perturbadoras. Daniel, hospedado no único motel da cidade, foi acordado por um som estranho vindo da rua. Ao espiar pela janela, viu os moradores se movendo em contorções lentas e grotescas, seus corpos formando padrões bizarros nas calçadas e na praça central. Era como se estivessem dançando a uma melodia silenciosa e macabra, seus rostos iluminados pela pálida luz da lua, exibindo uma vacuidade aterradora. Daniel percebeu, com um horror crescente, que ele parecia ser o único imune àquela estranha manifestação. Ele observava a cidade inteira se mover como se puxada por fios invisíveis, uma macabra dança coletiva sob o manto da noite. O medo começou a apertar seu peito. O que estava acontecendo em Hollow Creek? Que força sobrenatural controlava seus habitantes daquela maneira bizarra? Na manhã seguinte, a normalidade superficial havia retornado, mas Daniel não conseguia mais ignorar o que vira. Ele tentou conversar com alguns moradores, mas seus olhos permaneciam vazios, suas respostas vagas e repetitivas, como se suas palavras fossem também pré-programadas. Qualquer menção aos eventos da noite anterior era recebida com olhares inexpressivos ou um silêncio perturbador. Ele estava sozinho em sua percepção daquele horror silencioso. A tensão aumentou quando Daniel tentou deixar a cidade.
As estradas de saída estavam bloqueadas por grupos de moradores parados em formação, seus rostos inexpressivos voltados para ele. Não havia hostilidade em seus olhares, apenas uma determinação silenciosa em impedir sua partida. Era como se fossem peões obedientes a uma ordem invisível, guardiões de um segredo sombrio. A sensação de estar preso começou a se tornar claustrofóbica. Desesperado por respostas, Daniel começou a explorar a história de Hollow Creek. Ele encontrou uma biblioteca abandonada e empoeirada, onde antigos jornais e registros locais revelavam um passado sombrio. A cidade havia sido palco de um culto misterioso séculos atrás, com rituais estranhos e desaparecimentos inexplicáveis. Havia lendas sobre uma entidade adormecida sob a cidade, esperando o momento de despertar e reclamar seus seguidores. Quanto mais Daniel aprendia, mais sentia algo tentando penetrar sua própria mente. Breves lapsos de desorientação, pensamentos que não pareciam ser seus, uma estranha vontade de se juntar ao ritmo silencioso da cidade. Era como se a força que controlava os moradores estivesse ciente de sua imunidade e tentasse quebrá-la. O medo de se tornar uma daquelas marionetes de olhos vazios se tornou iminente. Uma noite, Daniel testemunhou a formação de símbolos grotescos, feitos pelos corpos contorcidos dos moradores na praça central. Eram formas geométricas complexas que ele reconheceu de seus estudos sobre cultos antigos. Pareciam ser invocações, sinais de um poder crescente. A verdade assombrosa começou a emergir. Hollow Creek não era habitada, mas infestada por uma presença sobrenatural que manipulava seus moradores como marionetes. No clímax de seu terror, Daniel se viu confrontado diretamente pela força que controlava a cidade. Em um sonho lúcido e aterrador, ele viu uma entidade vasta e informe emergindo das profundezas sob Hollow Creek, tecendo fios invisíveis de energia que se conectavam a cada morador. A entidade tentou envolvê-lo, seus sussurros preenchendo sua mente, tentando fazê-lo se juntar à dança silenciosa. Daniel lutou com todas as suas forças mentais, agarrando-se à sua individualidade. Na manhã seguinte, Daniel acordou exausto, mas ainda livre do controle. Ele sabia que não podia ficar. A cidade estava se fechando ao seu redor, e era apenas uma questão de tempo até que sua resistência fosse quebrada. Ele precisava encontrar uma maneira de escapar, ou talvez de despertar os outros daquele transe macabro. Em sua fuga desesperada, Daniel encontrou um antigo santuário nos arredores da cidade, um local que parecia imune à influência da entidade. Ali, descobriu um antigo ritual de proteção, uma maneira de romper a conexão sobrenatural. Mas o ritual exigia um sacrifício, algo de grande valor pessoal. Daniel hesitou, sabendo o que precisava fazer. No confronto final, Daniel retornou ao centro de Hollow Creek, carregando consigo o objeto do sacrifício. Enquanto os moradores se moviam em sua dança silenciosa, ele realizou o ritual, sua voz ecoando pelas ruas desertas. Uma onda de energia emanou do santuário, atingindo a cidade. Por um instante, os movimentos dos controlados vacilaram, seus olhos vazios mostrando um breve lampejo de confusão. Mas a entidade reagiu com fúria. Os controlados se voltaram para Daniel, seus rostos agora contorcidos em uma fúria silenciosa, seus movimentos tornando-se mais rápidos e agressivos. A tentativa de quebrar o controle havia falhado, ou talvez apenas provocado a entidade. Daniel percebeu, tarde demais, que ele não poderia libertá-los. No desfecho sombrio, Daniel tentou escapar novamente, mas as saídas estavam todas bloqueadas. Os controlados o cercaram, seus olhos vazios fixos nele. Ele sentiu a influência da entidade tentando dominá-lo novamente, seus pensamentos se turvando, sua vontade enfraquecendo. No final, ele se viu caminhando com os outros, seu rosto tornando-se inexpressivo, seus passos juntando-se ao ritmo silencioso da cidade. O elemento final impactante é a imagem de Daniel agora entre os controlados, movendo-se com os outros, mas com um único detalhe perturbador. Em seus olhos vazios, por um breve instante, passa um lampejo de reconhecimento e terror silencioso.
antes de se apagar novamente. Hollow Creek havia ganhado mais um habitante para sua dança eterna. O Hotel Silêncio ficava isolado na junção de estradas desertas, sua fachada antiga e imponente erguendo-se contra um céu noturno sem estrelas. Cansado após dias de viagem incessante, Arthur suspirou de alívio ao ver a placa iluminada. A recepção, mal iluminada por um abajur amarelado, exalava um cheiro de poeira e madeira envelhecida. O recepcionista, um homem magro com um sorriso esgarçado, entregou-lhe a chave do quarto 207 com um olhar que Arthur não soube decifrar. O quarto, surpreendentemente acolhedor, apesar da aparência decadente do hotel, possuía uma cama grande com lençóis brancos imaculados e uma lareira apagada que prometia calor. Arthur se jogou na cama, o cansaço finalmente o alcançando. No entanto, enquanto seus olhos se fechavam, ele percebeu uma pulsação suave, quase imperceptível, vindo das paredes. Ignorou a sensação, atribuindo-a ao seu estado exausto. Mas a pulsação persistiu, tornando-se mais definida. Arthur abriu os olhos, observando as paredes à luz fraca do abajur. Pareciam ondular sutilmente, como se estivessem respirando em um ritmo lento e constante. Um som baixo e indistinto começou a emanar delas, um murmúrio suave que preenchia o quarto com uma presença invisível. Arthur se sentou na cama, a sensação de desconforto crescendo. O murmúrio se intensificou gradualmente, as vozes indistintas começando a se separar, formando palavras sussurradas. Arthur esticou os ouvidos, tentando discernir o que diziam. E então as confissões começaram a chegar. Fragmentos de crimes horríveis, segredos sombrios e pedidos desesperados de socorro, todos entrelaçados em um coro fantasmagórico que parecia vir de dentro das próprias paredes. O aconchego inicial do quarto se dissipou, substituído por uma atmosfera opressora de terror silencioso. Com o horror se instalando, Arthur notou outra perturbação. O teto sobre sua cabeça parecia estar se aproximando lentamente, a distância diminuindo imperceptivelmente, mas constante, criando uma sensação claustrofóbica. Ao mesmo tempo, o chão sob seus pés vibrava sutilmente, uma pulsação rítmica e baixa, como um coração em agonia batendo sob o assoalho. Era impossível ignorar a crescente certeza. Aquele quarto não era apenas um espaço físico, estava vivo. Aterrorizado, Arthur tentou sair. A maçaneta da porta girou livremente, mas a porta permaneceu firmemente trancada. Ele forçou, em vão. Correu para a janela, esperando encontrar uma saída. Mas além do vidro embaçado, havia apenas um vazio negro e profundo, como se o quarto não desse para o exterior, mas para uma extensão infinita de nada. A sensação de estar preso se tornou avassaladora. Em seu pânico, Arthur começou a examinar o quarto freneticamente, buscando alguma explicação para o que estava acontecendo. Encontrou rabiscos estranhos sob a tinta descascada das paredes, símbolos que ele não reconhecia, mas que evocavam uma sensação de mal-estar ancestral. Havia também manchas escuras no carpete, que à luz fraca pareciam absorver a luz ao invés de refleti-la. Enquanto os sussurros continuavam suas confissões sombrias e o teto parecia se aproximar, Arthur teve uma epifania aterradora. O quarto era um receptáculo, um lugar onde almas presas estavam de alguma forma aprisionadas, suas angústias ecoando através das paredes, alimentando-se do desespero de seus ocupantes. Ele era o mais recente a entrar naquele ciclo de terror. Naquela noite, os sussurros se tornaram mais pessoais, mais direcionados. Em meio ao coro de vozes atormentadas, Arthur começou a distinguir frases que pareciam se referir a ele, a segredos que ele havia enterrado em seu próprio passado. Uma decisão egoísta que havia causado dor a outra pessoa, uma mentira que o assombrava em seus momentos de silêncio. Era como se o quarto estivesse sondando sua própria consciência, buscando alimentá-lo com seu próprio remorso. O teto agora parecia perigosamente baixo, a sensação de esmagamento iminente. O chão vibrava com mais intensidade,
o pulso constante ecoando em seus próprios batimentos cardíacos acelerados. Arthur se sentia sufocar, não apenas pelo espaço que diminuía, mas pelo peso das confissões que o cercavam e pelas sombras de seu próprio passado que a atmosfera do quarto parecia evocar. Em um acesso de desespero, Arthur começou a gritar, tentando abafar as vozes nas paredes. Mas seus gritos apenas se juntaram ao coro espectral, seus lamentos de terror se misturando aos pedidos de socorro das almas presas. Parecia que quanto mais ele resistia, mais forte a influência do quarto se tornava. Na sua busca frenética por uma saída, Arthur encontrou uma inscrição entalhada na cabeceira da cama, quase apagada pelo tempo. Eram palavras em uma língua antiga, mas uma delas ele reconheceu. Absolvição. Uma esperança tênue surgiu em meio ao terror. Talvez a chave para escapar estivesse em confrontar os segredos, em oferecer algum tipo de redenção às almas presas. Naquela noite, Arthur teve um sonho vívido e perturbador. Ele se viu caminhando pelos corredores do hotel, mas as paredes do corredor eram as do quarto, pulsando suavemente. Rostos pálidos e aflitos surgiam nas paredes, sussurrando suas histórias de dor e arrependimento. Uma das faces se destacou, a de uma mulher com olhos tristes que pareciam implorar por perdão. Arthur sentiu uma profunda empatia por seu sofrimento. Ao acordar, os sussurros no quarto pareciam ligeiramente diferentes, menos acusatórios, quase suplicantes. O teto ainda parecia baixo, o chão ainda vibrava, mas a atmosfera opressora havia diminuído um pouco. Arthur sentiu que havia compreendido algo importante. Aquele quarto não era apenas uma prisão, mas também um lugar de sofrimento não resolvido. No clímax de seu terror, Arthur decidiu confrontar seus próprios segredos. Em voz alta, no silêncio opressor do quarto, ele confessou a decisão egoísta de seu passado, o peso da culpa que carregava. Enquanto falava, sentiu uma estranha mudança no ambiente. Os sussurros nas paredes pareciam se acalmar. A pulsação do chão diminuiu ligeiramente e o teto pareceu parar de se aproximar. A reviravolta veio com um sussurro claro e distinto, separado do coro espectral. Era a voz da mulher de seu sonho, suave e carregada de uma tristeza resignada. Perdoado. No mesmo instante, a porta do quarto destrancou com um clique audível. Arthur cambaleou para fora do quarto 207, deixando para trás o horror pulsante. O corredor do hotel parecia normal, silencioso e inanimado. O recepcionista não estava à vista. Arthur correu para fora, para a noite escura, sem olhar para trás. O elemento final impactante é que, ao se afastar do Hotel Silêncio, Arthur ouve um último sussurro em sua mente, uma mistura das vozes que ele ouvira no quarto, mas com uma nova adição. A sua própria voz, repetindo a confissão em um eco eterno, como se uma parte de sua alma tivesse ficado presa ali, tornando-se mais um sussurro nos lamentos infinitos daquele quarto vivo. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.